Olá pessoal, vou resolver com vocês mais um exercício em Teoria das Estruturas 1. Dessa vez o primeiro exercício aqui iniciando o segundo bimestre para o pessoal do matutino, para o pessoal da turma da manhã. Então temos aqui cadeias cinemáticas, especialmente as cadeias cinemáticas com 1 grau de liberdade. E nós vamos resolver esse exercício. O exercício ele pede o seguinte: sabendo que o ponto I ele desce 5 centímetros, calcular as novas posições dos outros pontos, ok? Então vamos começar achando os polos de rotação da minha estrutura. Esse é sempre o primeiro passo, tá? Mas para isso nós precisamos numerar as barras e os polos relativos de rotação dela. Então primeiro eu começo aqui com a minha barra 1. Vou chamar essa aqui de barra 1. Numeração aqui não tem importância de ordem, tá? Você pode começar numerando da barra 1 aqui também, enfim. Aí temos aqui a nossa barra 2. A minha barra 3, ela vai ser toda essa aqui, tá? Porque a gente considera como barra toda a estrutura ou toda barra que possua só engaste interno, tá? Então, se minha estrutura tiver só engaste interno, ela inteira vai ser considerada uma barra, independente do número de apoios que ela tiver. Então, temos aqui, ó, de F até A, temos só engaste interno, né? Essa rótula aqui, ela não está entrando diretamente aqui, não está no meio dessa barra, então não considera. Então, temos essa barra aqui como sendo uma só. Vou chamar essa barra de 3. Aí, vamos para essa barra aqui, ó. Temos 4. E essa outra barra aqui, temos 5. Então, temos 5 barras na minha estrutura, beleza? Agora, eu vou começar nomeando os polos relativos de rotação dessa minha estrutura. Então, temos aqui, ó, uma rótula. Polo relativo de rotação é sempre rótula, tá? Então, temos aqui uma rótula O1, 2. Então, vou chamar essa rótula de O1, 2. Temos essa outra rótula que liga a barra 2 à barra 3. Então, O2, 3. Temos essa outra rótula aqui, ó, que está ligando a barra 3 com a barra 4. Então, O3, 4. E temos aqui O4, 5. Beleza. Agora que a gente já nomeou os polos de rotação relativo da minha estrutura, nós vamos procurar um apoio fixo, porque no apoio fixo eu sei que sempre ele é um polo de rotação absoluto. Então, na minha estrutura toda aqui, eu tenho só um apoio fixo, esse ponto aqui, K, que seria aqui o apoio fixo. Então, no apoio fixo, ele está pertencente à minha barra 1. Então, aqui vai ser o meu O1, que isso significa que minha barra 1 vai girar com relação a O1. Agora que eu sei um polo de rotação da minha estrutura, agora ficou bem tranquilo de achar os outros, tá? Então, agora eu vou traçando os lugares dos meus polos de rotação. Para isso, vamos lembrar que quando eu tenho um apoio móvel na minha barra, o lugar do polo de rotação dele é sempre perpendicular ao movimento de translação dele. Então, como que vai ficar, por exemplo, aqui na minha barra 3? Na minha barra 3 eu tenho 2 apoios móveis, então eu vou ter 2 lugares de O3. Então, vamos ver. Temos aqui, então, que o polo de rotação da minha barra 3 ela vai estar perpendicular ao movimento de translação desse apoio. Ele se translada para cá, então vai estar para cá. Ó. Então, eu sei que o meu polo de rotação vai estar sobre essa reta. Não sei exatamente onde ele está, mas eu sei que ele vai estar sobre essa reta. Então, aqui eu escrevo lugar de O3. Beleza? Eu sei que meu polo de rotação O3 está aqui. Só que na minha barra 3 eu também tenho outro polo de outro apoio móvel, né? Eu tenho aqui, ó. Então aqui eu também vou ter lugar de O3. Aqui na perpendicular ao apoio móvel, ao movimento de translação desse apoio móvel em C. Bom, no encontro de dois lugares de O3, eu vou ter o meu polo de rotação O3. Só que essas retas elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Então a gente convenciona aqui que elas vão se encontrar no infinito. Então nós escrevemos assim, ó, O3 está no infinito. O meu polo de rotação 3 está no infinito. Como essas retas elas são paralelas e estão na vertical, significa então que a minha barra 3 inteira vai ter só deslocamento horizontal. Ok? Então, o ângulo de rotação dela, o ômega 3 que a gente chama, vai ser igual a zero. Então, descobrimos O3 e descobrimos O1. Agora, vamos para os outros apoios móveis. Né? Vamos para esse apoio móvel H aqui na minha barra 5. Então, sempre no perpendicular ao movimento de translação, eu tenho o meu lugar de O5. Então, aqui eu traço uma reta na perpendicular aqui.
eu chamo essa reta de lugar de O5, porque esse apoio móvel H está na minha barra 5. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa com o apoio I na minha barra 4. Então, eu traço uma perpendicular aqui em I, na minha barra 4. Eu vou chamar esse ponto, essa reta, desculpa, de lugar de O4, ok? Ah, e esqueci de avisar, eu estou fazendo com o valor de A igual a 150 e o valor de B igual a 100, tá? Então, vocês podem ver que minha estrutura foi um pouco para baixo, porque essas três medidas aqui, elas acabaram ficando maior do que essa medida aqui até o ponto D na minha parte da esquerda, tá? Então, foi por isso que minha estrutura foi para baixo, mas isso não vai mudar muita coisa, tá? Então, temos aqui lugar de O5, lugar de O4. Agora, vamos para os polos relativos de rotação e utilizar aquela regra que o professor passou para vocês. OI vezes OIJ vai ser sempre lugar de OJ, beleza? Então, essa regra aqui é fundamental, você acaba eliminando esses OI e vai ficar só com o lugar de OJ. Então, como que a gente vai fazer isso? Temos aqui o polo de rotação O1 e temos a rótula O12. Então, O1, O12 é lugar de O2. Significa, então, que a reta que passa por O1 e por O12 contém o polo de rotação O2. Então, eu pego e passo uma reta ali através dele. Uma reta ligando O1 a O12. E eu sei, através da regra, O1, O12, lugar de O2. Beleza. Agora eu preciso achar um outro lugar de O2, para que no encontro desses dois lugares de O2, eu tenha o meu polo de rotação O2. Aqui eu tenho um polo de rotação relativo O23. E eu tenho aqui o meu O3. Então, se eu fazer essa regra novamente, O3, O23, eu tenho lugar de O2. Ok? Eu acabo eliminando o 3 e fico só com 2. Então, O3, O23, lugar de O2. Só que o O3 ele está no infinito. Então, o que eu faço nessa situação? Quando eu tenho um polo infinito, no infinito e eu uso essa regra para encontrar o lugar de O2, eu vou traçar aqui, passando por O23, uma paralela também. Então, aqui em O23, eu traço uma paralela, que eu vou chamar de lugar de O2. Entendido? Bem tranquilo, né? Tenho o meu polo O3 no infinito. Eu utilizando essa regra O3, O23, como eu não tenho, igual eu tinha nesse caso, né, dois pontos aqui que eu possa ligar por uma reta, então esse polo está no infinito, eu simplesmente pego e passo uma paralela aqui passando por O23 e eu vou chamar de lugar de O2. Perfeito? Então, temos dois lugares de O2. E esses dois lugares de O2 são retas paralelas, assim como eu tinha nos lugares de O3. Então, isso significa que O2 também está no infinito. Ou seja, o ângulo de rotação, ômega2, também vai ser igual a zero. Essa barra só vai ter deslocamento horizontal, porque essas retas paralelas estão na vertical. Perfeito? Então, vamos agora, temos que achar ainda O4 e O5, né? Temos aqui o polo de rotação O34 e temos nosso O3. Então, mesma coisa de sempre. O3, O34, lugar de O4. Aí, como O3 está no infinito, eu simplesmente passo uma reta aqui por O34 paralela aos meus lugares de O3. Então, essa reta aqui eu vou chamar de lugar de O4. Agora eu preciso achar o outro lugar de O4. Olha aqui, tem o lugar de O4 aqui, foi essa reta horizontal que a gente passou por I. E no encontro dos dois lugares de O4, eu vou ter aqui o meu polo de rotação, O4. Maravilha, né? Bem tranquilo isso daqui. Agora é o seguinte, temos aqui O4 já descoberto, O45, e nós temos aqui, cadê o lugar de O5? Aqui nós temos o lugar de O5. Então, O4, O45,
eu sei que é lugar de O5. Então, a reta que passa por O4 e O45 contém o meu polo de rotação O5. Então, eu vou passar uma reta por esses dois pontos. Então, pessoal, essa reta aqui, que passa por O4 e O45, é o meu lugar de O5. Então, eu vou escrever aqui, ó, lugar de O5. Aí precisamos encontrar o outro lugar de O5. Temos O5 aqui. Eu vou até diminuir o zoom para ficar melhor. Aqui, ó, temos o outro lugar de O5 aqui. Então, eu vou ter que prolongar essa reta um pouquinho mais para baixo, né? Então, prolongando essa reta um pouquinho aqui mais para baixo, temos um encontro dos meus lugares de O5. Temos esse lugar de O5, esse lugar de O5, eles vão se encontrar exatamente aqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu polo de rotação O5. Encontramos todos os polos de rotação da minha estrutura. Agora, eu preciso, antes de mais nada, achar a coordenada, as coordenadas, no caso, né, desse meu polo de rotação O5. Porque o O4, ele está aqui bem fácil de achar, né? Está exatamente aqui sobre alguma das medidas, então só traçando umas retas aqui a gente consegue achar o O4, as coordenadas dele. O2 está no infinito, O3 está no infinito, O1 está exatamente aqui, só falta o O5. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai ter que utilizar a semelhança de triângulos, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Eu sei que ele começa no O4 e vem até aqui o ponto H. Então, essa dimensão aqui eu tenho, que é 4,5. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui. Aí, eu posso pegar outro triângulo aqui da minha estrutura. A gente pode pegar esse triângulo aqui, ó. Por que que eu estou pegando esses dois triângulos? Porque eu sei que a mesma reta aqui, ó, passa por eles. Então, significa que esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, tá? Então, a tangente deles vai acabar sendo igual, porque os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, tenho aqui, ó, meus dois triângulos e esses triângulos que eu vou utilizar para fazer a minha semelhança de triângulos. Então, primeiramente, eu vou chamar essa medida daqui até aqui de y. Então, chamei essa medida aqui de y, tá? Então, eu vou fazer a tangente dos dois triângulos e igualar elas. Então, eu tenho aqui no primeiro triângulo, que é o triângulo que a gente quer saber, temos aqui y de cateto oposto, por cateto adjacente, nós temos 4,5. Isso deve ser igual. Temos aqui, ó, a altura como sendo 7,5. Então, 7,5, que é o cateto oposto desse segundo triângulo, pelo cateto adjacente aqui, que nós temos que é 4,5. Então, o y ele acaba sendo 7,5 metros. Então, eu tenho aqui as minhas coordenadas de O5. Tenho que ele está em x a partir da origem toda essa distância aqui. Opa, até aqui, na verdade. E o y aqui a partir da origem, se você considerar aqui como origem, ele está aqui a 7,5 metros. Beleza? Agora eu vou dar uma limpada nesse desenho. Vou deixar só essas linhas de interesse para nós. E vou começar a aplicar então o deslocamento no ponto I para que a gente veja para onde que vai essa estrutura, como que ela se comporta. Bom, pessoal, estou aqui com a minha estrutura reduzida de tamanho, inclusive. Temos aqui todos os pontos de interesse aqui. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma projeção em X e uma projeção em Y, tá? Temos um eixo vertical aqui e um eixo horizontal. Então, agora a gente vai trabalhar não mais com aqueles deslocamentos absolutos, mas sim com as projeções desses deslocamentos conforme o eixo horizontal e conforme o eixo vertical. Então, é bem tranquilo, tá? No começo pode parecer um pouco difícil, mas com a prática vai ficar bem tranquilo de ser feito, tá? Então, o que que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente faz essas projeções, vertical e horizontal, e depois nós vamos projetando os polos de rotação da minha estrutura nesses eixos, tá? Então, aqui, ó, tem o meu O1 exatamente no local onde eles estão, tá? Aí tem o meu O4 aqui, meu O5 você projeta para cá, da mesma maneira que você vai projetando os seus eixos aqui também, ó, no eixo vertical, tá? E o O2 e o O3 estão no infinito, então não tem como projetar eles aqui. Então, o exercício ele passa o seguinte:
o ponto I ele desce 5 centímetros. Então, como ele desce, nós vamos começar com a projeção horizontal, porque eu sei que a partir do momento que ele desce aqui, ele forma um ângulo de 90 com a horizontal. Então, é com a horizontal que a gente vai começar a desenhar a nossa estrutura. Então, nós vamos aqui no ponto I e fazemos a projeção dele aqui, ó, nesse eixo horizontal, porque é aqui que a gente vai começar. E aqui eu sei que ele desce 5 centímetros. Então, esse deslocamento aqui é igual a 0,05 metros, perfeito? O ponto I aqui desceu 5 centímetros. Só que eu sei que o ponto I ele gira com relação ao meu polo de rotação O4, porque ele está na minha barra 4. Então, eu simplesmente ligo esse ponto até aqui. Simplesmente assim. Aí eu vou até o final da minha barra 4, tá? Então, por exemplo, se minha barra 4 continuasse, eu ia até o final dela, tá? Mas como ela começa e termina aqui na horizontal, exatamente onde o ponto O4 e o ponto I estão, então eu simplesmente ligo eles. Aí eu vou ter, então, esse ângulo aqui como sendo o meu ômega 4, sempre do eixo até a projeção, tá? Então, temos aqui, opa, coloquei ômega 3, né? Ômega 4. Então, esse é o meu ângulo de rotação. Então, vamos calcular já esse ômega 4. Então, ômega 4, ele vai ser igual, aqui fazendo a tangente desse ângulo, né? Nós temos aqui 0,05 pelo braço dele aqui, que seria 9. Então, o meu ângulo, já descobrimos aqui, vale 0,05 por 9. Perfeito? Tranquilo até agora, né? Então, temos aqui o meu ômega 4. Beleza. Aí, qual outra informação que eu tenho aqui? Eu sei que todos os pontos da minha estrutura 4 vão girar com relação a O4 nesse mesmo ângulo. Obrigatoriamente, isso tem que acontecer. Eu sei que aqui, ó, o O45 ele está exatamente aqui, ó. Então, vou projetar ele. Então, ele está aqui, ele pertence à minha estrutura 4. Então, vocês podem ir trocando de cores, tá? Sempre quando vocês forem desenhar essas linhas aqui, podem colocar cores diferentes aí. Então, ele pertence aqui à minha estrutura 4. Ó. Ele está exatamente aqui. Então, se eu projetar ele para cá. Então, eu vou chamar esse ponto aqui O45', tá bom? Que é a nova posição aqui do meu O45, quando o ponto I ele se desloca. Então, só projeto ele aqui, porque o meu ponto G, ele pertence aqui à minha estrutura 4, e ele gira, então, com relação a O4 nesse mesmo ângulo. Está girando nesse mesmo ângulo. Então, vamos calcular essa nova posição. Então, aqui a gente já vai conseguir a projeção vertical do meu ponto G, tá? É um dos pontos ali que ele pede no exercício. Então, eu vou calcular aqui, ó, o deslocamento de O45'. Ele vai ser igual. Bom, nós temos aqui o ângulo, né? Então, esse deslocamento aqui, ele é sempre o ângulo vezes o braço de alavanca aqui. Então, temos o ângulo ômega 4, que seria 0,05 por 9, vezes o braço dele, que seria aqui, ó, 4,5. Então, um dos deslocamentos que o exercício pede, ele é igual a 0,025 metros. Então, fizemos todas as projeções aqui da minha barra 4. Agora, eu sei que esse ponto O45, que ele está aqui a projeção dele, então ele se deslocou para cá, aqui é a nova posição em Y, né, na vertical dele. Mas eu sei que esse ponto O45, ele pertence também à minha estrutura 5. Significa, então, que ele também vai girar com relação a O5. Então, se ele gira com relação a O5, aqui nessas minhas projeções do deslocamento, eu tenho que pegar ele e ligar aqui em O5. Então, olha que legal. Só que daí eu vou até o final da minha barra, tá? Então, eu tenho minha barra 5, ó, indo daqui até o ponto J. Então, nesse ponto, eu vou ter que passar por O5 aqui e ir até o final aqui da minha barra. Beleza? Anotaram essa regra? Então, sempre quando eu tenho aqui, era isso que eu estava falando ali para vocês, né? Da barra 4. Então, vou mudar de cor
E esse então vai ser os meus deslocamentos aqui com relação a O5. Então ficou um pouco pequeno aqui, mas aqui então nós temos nosso ângulo ômega 5. E aqui, caramba, vai ficar difícil de desenhar. Vou aumentar esse desenho para ficar melhor, tá? Então, aumentei aqui um pouquinho o desenho para ficar melhor de vocês visualizarem, tá? Temos aqui as mesmas informações, aí eu pego, como o O45 pertence à minha barra 5, então ele vai girar com relação ao O5. Então, eu ligo ele aqui até O5. Só que eu tenho que fazer isso até o final da minha barra. Então, a minha barra ela vai até aqui o ponto J. Então, eu pego essa mesma reta que passa por O5 e estendo ela até o final aqui da minha estrutura, beleza? Então, aqui eu vou ter meus ângulos de rotação. Ó. Aqui eu vou ter meu ômega 5 e aqui eu também vou ter meu ômega 5. Como que a gente calcula esse ômega 5? Então, nós temos esse deslocamento aqui ó, do ponto O45', e nós temos a distância de O5 até O45'. Então, fica bem tranquilo, né? Então, ômega 5 ele vai ser igual ao deslocamento de O45', que seria 0,025 metros, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente. Cateto adjacente nós temos aqui que vale 9 metros. Aqui tem um 4,5, né? Acabei apagando ali. Então, temos que daqui até aqui vale 9 metros. Então, ômega 5 é 0,025 por 9. Perfeito? Agora, então, eu posso calcular, por exemplo, o deslocamento aqui do meu ponto J. Ó. Então, meu J', ele sai daqui e vem para cá na vertical. Então, ele tem um deslocamento aqui para cima, beleza? Aí, como que eu calculo esse deslocamento? Se eu tenho esse ângulo, deslocamento aqui é sempre ângulo vezes o braço de alavanca. Então, deslocamento de J', esse deslocamento, ele vai ser igual a o ângulo, que é 0,025 por 9, vezes o braço dele, né, que seria a distância de O5 até J, que seria aqui 1,4 mais 4,5 dá 6. Então, deslocamento do ponto J na vertical é igual a 0,017 metros, perfeito? Bem facinho, né? Bem tranquilinho, só ir ligando os pontos, a matéria é bem legal. Então, temos aqui deslocamento de J', igual a 0,017 metros. É fundamental que vocês aprendam muito bem essa parte aqui, essa primeira parte de calcular os deslocamentos, tá, pessoal? Não só para a teoria 1, do que vai vir aqui para frente, mas para a teoria 2 também vocês vão voltar a ver essa parte aqui dos deslocamentos e vocês vão precisar saber, tá? Então, pelo menos aprende aqui, aprende bem como faz para chegar lá em teoria 2 e só dar uma revisada e lembrar como que faz, beleza? Então temos aqui todos os deslocamentos aqui dessa minha parte da minha estrutura, né? Aí vamos ver o que a gente pode fazer ainda. Nós temos que esse ponto aqui, O34, ele também pertence à minha estrutura 4, né? Então, se a gente fazer a projeção dele aqui, ele vai bater exatamente aqui. Ele tem que girar com relação a O4 com esse ângulo, né? Só que esse ponto aqui, além de coincidir com o meu O4 aqui, e vai dar uma impossibilidade de resolução dele aqui, nós descobrimos também, lá quando a gente estava fazendo os polos de rotação, que o O3 está no infinito. Esse ponto ele pertence tanto à barra 4 quanto à barra 3, tá? Então, se o O3 está no infinito, significa que não há deslocamento vertical dessa minha barra 3. Lembra? A gente descobriu lá que tinha duas retas paralelas na vertical, então ele só tinha deslocamento na horizontal. Então, esse deslocamento do meu ponto O34, ele não vai aparecer aqui, porque aqui a gente só está trabalhando com as projeções verticais do meu deslocamento, beleza? Da mesma maneira que aqui também não vai aparecer nenhum deslocamento vertical, né? Porque nós estamos trabalhando aqui com a minha barra 2 e a minha barra 2 ela só se desloca na horizontal, ok? Aí, esse ponto aqui, como essa barra 2 vai só se deslocar na horizontal, porque o polo O2 também está no infinito, lembrando novamente, tínhamos achado duas retas paralelas na vertical, então a minha barra 2 também só se desloca na horizontal. Esse ponto aqui, obrigatoriamente, vai ter que se deslocar só na horizontal. Então,
aqui a minha barra 1, ela vai ter um deslocamento só na horizontal também por conta disso. Então, os deslocamentos verticais da minha estrutura toda vão ser só esses aqui. Beleza, pessoal? Então, temos aqui a projeção dos deslocamentos verticais da minha estrutura. Porém, a gente precisa achar a posição dos outros pontos, tanto o deslocamento horizontal como a nova configuração deles, né? E só com essas projeções verticais que a gente achou aqui está insuficiente, não vai dar para a gente fazer isso. Então, agora nós vamos para a projeção vertical dos meus deslocamentos. E nós vamos começar por onde? Pelos ângulos que a gente conhece, tá? Então, vamos começar por O4 novamente. Então, começando aqui por O4, você vai pegar a sua barra 4, vai fazer um pontilhado aqui só para você ter uma referência, tá? Eu sei que aqui na minha projeção horizontal, minha projeção vertical dos deslocamentos, perdão, ele gira aqui com ômega 4. Significa que todos os meus pontos da minha estrutura, independente de vertical ou horizontal, vão ter que girar com esse mesmo ângulo e nesse mesmo sentido, tá? Então tem que estar em sentido anti-horário aqui esse ângulo, tanto na minha projeção vertical dos deslocamentos, como aqui na projeção horizontal dos deslocamentos. Eu projetei aqui, rebati aqui minha barra 4. Eu sei que ele tem que ter esse ângulo. Então, a possibilidade desse ponto aqui ir tanto para a esquerda como ir para a direita. Aqui eu não vou mexer, né? Aqui é o meu polo de rotação. O polo de rotação não se desloca, tá, pessoal? Então, a possibilidade desse ponto ir para a esquerda ou para a direita. Então, vamos fazer as duas possibilidades. Ok. Temos aqui, então, que esse ponto ele pode ir ou para esse lado ou para esse lado. Daí eu pego e ligo aqui no meu O4. Beleza. Vamos ver qual o ângulo que ela forma, então. Aqui ela forma um ângulo dessa maneira e aqui ela forma um ângulo dessa maneira. Esse ângulo aqui vai ser o ômega 4. Porém, a gente viu que esse ângulo tem que estar em sentido anti-horário, que é o mesmo ângulo que a gente encontrou aqui. Sentido anti-horário é só esse aqui. Então, esse ponto ele não se desloca para a direita, mas sim para a esquerda, tá? Então, eu vou pegar e vou desenhar bonitinho como que ele vai ficar. Então, para esse ponto, pessoal, eu vou utilizar a mesma cor aqui que eu estava utilizando para as projeções verticais, tá? Porque eu estou utilizando a barra 4. Estou fazendo a barra 4. Então, vimos que ele vai para a esquerda. Aí eu pego e ligo ele lá em O4, porque eu sei que todos os meus pontos da minha estrutura 4 vão girar com relação ao O4. Então, olha que legal. Cada ponto que você pegar aqui da minha barra 4, ó, cada pontinho que você ir pegando, você consegue o deslocamento dele na horizontal. Então, todos os pontos ali da minha barra 4 vão para a esquerda. Beleza? Então, esse ângulo aqui nós conhecemos, que é o ômega 4. Então, vou fazer aqui. Ômega 4. Com o ângulo e esse braço aqui, a gente consegue esse deslocamento aqui, que seria o deslocamento equivalente aqui, ó, ao O34. Então, vou chamar esse ponto aqui de O34 linha. Beleza? Duas linhas, na verdade. Aqui eu uso duas linhas porque aqui eu já estou usando a simbologia de uma linha. Então, nós temos esse ângulo ômega 4. Tudo que a gente precisa é da distância de O4 até o ponto D, né, que seria aqui. Então, nós temos aqui essa distância, ó, seria 3 mais 4,5 mais 7,5. Bom, 7,5 mais 4,5, ele vai dar 12 aqui, né? E 12 mais 3, nós temos 15. Então, a distância daqui até aqui seria 15 metros. Então, nós temos essa distância e o deslocamento aqui, vou calcular aqui ao lado, deslocamento de O34, duas linhas. Ele vai ser igual a 15, que é o braço, vezes o ômega 4. Então, a distância daqui até aqui é 15, só para deixar bem claro o que eu estou fazendo, vezes o ômega 4, que seria ômega 4 aqui, 0,05 por 9. Então, deslocamento de O34 linha, duas linhas no caso, vai ser igual a 0,083 metros. Então, vou sublinhar aqui. 0,083 metros. Então, olha que bacana. Esse ponto aqui, ele se desloca na horizontal igual a 0,083 metros. Depois a gente vai fazer toda a configuração da nossa estrutura para a gente ver que legal, que massa que fica quando a gente junta essas duas projeções, tanto horizontal como vertical, beleza? Então, temos esse ponto aqui se deslocando na horizontal para a esquerda, 0,083 metros. Só que esse ponto aqui,
ele não só gira com relação ao O4, mas ele gira com relação a O3 também, né? Porque ele pertence também à estrutura 3, ele é um polo de rotação O3, 4. Então, eu vou pegar a minha estrutura 3, a minha barra 3, né? Não sei porque eu estou falando de estrutura. A minha barra 3 e vou projetar sobre esse eixo vertical aqui também. Então, a gente pode excluir aquelas outras projeções lá, que foi só para ter uma noção de como que ia ficar, né? Então, para não atrapalhar muito, nós podemos ir excluindo. Então, eu tenho aqui a projeção da minha barra 3. Projeto ela sobre esse eixo. E eu sei que esse ponto ele pertence à minha estrutura 3 também. Aí o que a gente viu a respeito da nossa barra 3? Toda a nossa barra 3 ela vai ter um deslocamento na horizontal, porque o polo 3 está no infinito, né? Então significa que todo o deslocamento da minha barra 3 ele é constante, tá? Ele vai ser igual, ele vai formar aqui nesse caso um paralelogramo, porque ele vai ser igual. Esse ponto O34 pertence à minha barra 3, logo a gente já tem um deslocamento da minha barra 3. Bom, eu acabei de falar que o deslocamento ele vai ser constante com relação a toda a barra 3. Então, o que isso significa? Significa que em toda a extensão dessa barra eu vou ter esse mesmo deslocamento que eu achei aqui em O34, porque esse ponto ele pertence também à barra 3. Então, como que eu represento isso ali na minha projeção horizontal dos meus deslocamentos? Eu represento com um retângulo aqui. Ó. Então, olha que bacana. Aí eu vou trocar de cor, vamos ver, já usei verde e vou usar aqui a amarela. Então, aqui nós temos todas as projeções dos meus pontos. Ó. Então, aqui nós vamos ter o ponto A, duas linhas. Aí, se a gente projetar mais, nós vamos ter o ponto C, duas linhas. Então, vou projetar ele aqui, ele vai estar mais ou menos aqui. C, duas linhas. Aqui nós vamos ter o ponto D. Aqui nós vamos ter o ponto E, então só projetar ele mais ou menos aqui. E, duas linhas. E aqui nós vamos ter finalmente o ponto F. Então nós temos F, duas linhas aqui. Olha que legal, né? Temos todos os nossos pontos aqui. Beleza? Então todos esses pontos se deslocam para cá. Aí eu sei também que a minha estrutura 2 ela também só vai possuir deslocamentos horizontais e deslocamentos constantes, assim como a minha estrutura 3, porque o polo dela também está no infinito, o polo de rotação dela. A gente tem o deslocamento de um dos pontos dessa minha barra 2, né, que seria aqui o O23. O O23 pertence tanto a 2 como ao ponto 3. Seria o ponto F aqui. Então, se eu projetar essa barra aqui, ela já está projetada aqui, ela vai acabar coincidindo com esse retângulo, eu vou ter todos os deslocamentos dos meus pontos. Eu já tenho, como eu comentei, o deslocamento desse ponto F, que seria aqui. Então, eu sei que o meu ponto B vai ter o mesmo deslocamento. Então, ela vai também formar aqui, nesse caso, um paralelogramo. Ele vai bem para cá. Depois a gente vai ver certinho como que fica esses deslocamentos. Então, aqui não tem mais como a gente fazer, porque esses pontos vão se coincidir, né? Então, tudo que eu faço, pego esse ponto B, mais ou menos a projeção dele, que vai estar, não está totalmente alinhado ali com o ponto C. Vocês vão ter que achar essa altura no ponto C, para deixar bem claro ali, para lançar no F2, tá? Mas só essa alturazinha ali é bem tranquila de achar. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Aí, então, você vai ter aqui ó, o seu ponto B, duas linhas. Então, só rebate ele aqui, e aqui vai ter seu ponto. Então, nossa estrutura toda essa parte aqui vai ter o mesmo deslocamento e vai ser todos para a esquerda. Beleza, pessoal? Até aí, tudo tranquilo, né? Espero que sim. Temos aqui nosso ponto B. Aí, agora, nós vamos aqui, O1, 2. Esse ponto B, ele é um polo de rotação relativo da barra 1 com a barra 2. Significa, então, que ele pertence tanto a 1 quanto a 2. Nós já vimos a nova posição dele. Ó. Ele está exatamente aqui, nesse ponto. Só que ele, além de girar com relação a O2, nesse caso não girar, né, porque não tem rotação, além de se deslocar com relação a O2, que está no infinito, ele vai girar com relação ao meu polo de rotação O1, porque ele também pertence à minha barra 1. Então, ele tem que se ligar ao meu polo de rotação 1. Então, o que eu faço? Bem tranquilo.
simplesmente pego e ligo esse ponto, que a gente já descobriu o deslocamento, aqui em O1. Então, olha que legal. Temos aqui o nosso deslocamento com relação a O1. Então, aqui eu vou trocar de cor. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de ômega 1, que é um ângulo aqui que B faz com meu O1, beleza? Aí vamos calcular esse O1. Primeiro a gente precisa desse deslocamento, que a gente já calculou, né? Esse deslocamento ali ele é constante, que é o deslocamento de O34. Então, esse ângulo ômega 1, ele vai ser aqui, ó, esse deslocamento aqui, que é o cateto oposto dele, então vai ser 0,083 pelo cateto adjacente dele, que seria aqui a distância de O1 até o ponto B. A distância de O1 até o ponto B seria aqui, nós temos 1,5 mais 2,5, nós temos 4, 7, 7 mais 6, nós temos 13. Então, o meu ômega 1 vai ser 0,083 por 13. Tranquilinho, né? Bem facinho de calcular esses deslocamentos, esses ângulos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver aqui como que vai ficar o meu deslocamento. Ó, não fizemos nem da barra 4 nem da barra 5, né, os deslocamentos dela. Então, nós vamos pegar e vamos rebater a minha barra 4 inteira aqui. Ah, não, da barra 4 a gente já fez, né? Seria essa parte aqui. Falta da barra 5. Então, só falta da barra 5. Então, na barra 5 a gente tem o seguinte. Temos esse ponto O45. Esse ponto O45 pertence à minha estrutura 4, né? Então, eu vou pegar e vou projetar ele ali na minha estrutura 4. Então, eu tenho aqui, ó, projeção do O45 aqui na minha estrutura 4, né? Então, eu tenho aqui que ele vai se deslocar dessa maneira aqui, ó. Então, aqui nós temos o deslocamento. Vou chamar aqui de O45, duas linhas. E por que até aqui e não até aqui esse azulzinho? Porque ele pertence à minha estrutura 4. Então, ele tem que estar sobre a reta que liga os meus deslocamentos, que liga as projeções dos meus deslocamentos aqui a O4. Beleza? Então, ok. Ligamos aqui O45, duas linhas aqui na minha reta que passa por O4. Só que eu sei que esse ponto ele não gira só com relação ao O4, né? Tem o 5 aqui também. Ele vai girar com relação ao O5. Então, eu simplesmente pego e ligo aqui a O5. Então, olha que legal. Eu vou ter aqui o meu ômega 5. Então, temos ômega 4, ômega 5, ômega 1, ômega 2 e ômega 3 é igual a zero, porque estão no infinito. E agora é só calcular esse deslocamento aqui, ó, O4, 5, duas linhas, porque eu já tenho o meu ômega 5. Então, fica bem tranquilo de calcular. Eu só preciso da distância de O4 até O4, 5 linha. Então, vamos calcular esse deslocamento. Então, deslocamento de O4, 5, duas linhas. Eu falei linha ali, mas é duas linhas. Ele vai ser igual ao ângulo, que seria ômega 5. O ômega 5 a gente já tinha calculado posteriormente, 0,025 por 9, vezes o braço dele, que seria aqui a distância de O5 até O45, duas linhas. Então, vamos ver quanto que vale essa distância aqui, ó. Vale 4,5 mais 7,5 dá um total de 12. 12 mais 3 dá 15, vezes 15. Então, esse deslocamento, O45, duas linhas, vai ser igual a 0,042 metros. Então, praticamente acabamos o exercício. Descobrimos todos os deslocamentos de todos os pontos da minha estrutura. Bem legal, né? Só fazendo essas projeções. Então, olha como facilita. Na verdade, depende, né? Depende do ponto de vista. Se eu fizesse aqui na estrutura, não sei, né? Ia ficar bem mais complicado. Então, essas projeções dos deslocamentos, tanto na vertical como horizontal, facilitam bastante, tá? E economizam bastante o desenho aqui, porque ia ficar uma bagunça se eu fizesse aqui na minha estrutura principal todos esses deslocamentos. Agora, vamos ver como que fica a minha estrutura original, né? Após esse deslocamento de 5 centímetros. O que a gente vai fazer agora? Vai juntar essas projeções aqui horizontais e as projeções verticais.
Então, pessoal, temos aqui a nossa estrutura original, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar esses deslocamentos. Aqui no ponto I, eu sei que ele se deslocou 0,05 metros para baixo, né? Então, eu venho no ponto I e marco esse deslocamento. Então, vou marcar com a mesma cor, tá? Já eu mudo aqui. Beleza, o ponto I, ele se desloca aqui 0,05 metros para baixo. Aí, vamos lá para o ponto... Podemos pegar qualquer ponto aqui. Vamos para um ponto mais fácil aqui, que a gente possa ligar direto. Vamos aqui para o ponto O34. Então, o O34, vamos ver aqui, o O34 ele está bem aqui. Então, o O34 ele não se desloca na vertical, então ele não possui deslocamento aqui na vertical. Ele só possui deslocamento na horizontal, que seria o O34 duas linhas aqui. Então, eu venho aqui e eu sei que ele se desloca para a esquerda, porque a gente descobriu aqui na projeção dos deslocamentos na vertical. Então, ele vem aqui para a esquerda, beleza? Tem esse deslocamento aqui. Aí, quanto que vale esse deslocamento? A gente descobriu aqui, ó, deslocamento de O34 duas linhas vale 0,083. Então, eu simplesmente ligo esses dois pontos. Olha que bacana. Então, tenho aqui, essa daqui vai ficar a minha barra. Ó. Esse ponto ele vem para cá. Aí, depois eu vou excluir esses deslocamentos que eu fiz aqui, para que fique de melhor visualização para vocês, tá? Então, assim que ficou por enquanto a nossa barra. Vamos agora para o ponto J. Ponto J, a gente descobriu o deslocamento dele aqui. Ponto J, ele se desloca aqui, ó, para a esquerda. Então, se a gente projetar aqui o ponto J, esqueci de calcular esse deslocamento aqui, né? Mas é bem tranquilo de calcular. Vou chamar de J duas linhas. Que eu projeto ele aqui sobre a linha do 5, né? Que liga a O5, porque ele está na minha barra 5. Então, eu tenho aqui o meu ponto J. Rapidamente eu consigo calcular o deslocamento dele. Deslocamento de J duas linhas. Ele vai ser igual ao ângulo, que é o ômega 5. O ômega 5 ele vale aqui 0,025 por 9, vezes o braço aqui dele, né, que seria a distância de O5 até o ponto J. Distância de O5 até o ponto J é 7,5. Então, isso vai dar igual a 0,021 metros. Então, o ponto J ele se desloca na horizontal com 0,021 metros. Aí a gente pode calcular também o ponto H. Ponto H aqui, nesse caso ele não se desloca para baixo aqui. Então, ele vai ter só deslocamento na horizontal aqui. Então, eu faço a mesma coisa, eu vou projetar ele aqui. Então, tá ficando uma bagunça aqui, só que eu tinha esquecido de calcular esses pontos, né? Calculamos de todos aqui, do ponto C, do ponto A, só que faltou esses dois pontos aqui. Então, aqui nós temos o H duas linhas, que é o deslocamento de H na horizontal. Então, o deslocamento de H na horizontal, ele vai ser igual aqui ao ômega 5, porque ele está na barra 5, então eu projeto sobre a linha que liga sobre O5, então vai ser 0,025 por 9 vezes a distância de H até o O5, que seria aqui 10,5. Então, isso vai ser igual a 0,029 metros. Perfeito? Agora sim, esquecemos de nada. Beleza. Então, temos aqui que o ponto J, a gente tinha parado no ponto J aqui no desenho, né? O ponto J ele se desloca para cima com o deslocamento aqui de 0,017, então ele vai lá para cima. Aí eu vou utilizar uma corzinha verde. Mas ele também se desloca para a esquerda, né? Então temos o ponto J aqui se deslocando para a esquerda com 0,021 metros. Então, esse ponto ele sai daqui, mais ou menos assim, ó. Então aqui é a nova posição desse ponto. Como se você estivesse fazendo um caminho aqui, né? Ele vem aqui e vem para cá. Aí nós temos aqui, podemos ligar diretamente ali no ponto O45. Que o O45 ele também, se não me engano, possui dois deslocamentos. Vamos ver. O O45 ele vem para baixo e depois
ele vai para a esquerda. Cadê? Ó, O45, a gente calculou esse deslocamento, calculamos. Então, esse O45 ele vem para baixo aqui na projeção vertical e para a esquerda na projeção horizontal. Então, vamos fazer esse O45. Ele vem aqui para baixo. Aí ele vai para a esquerda até se ligar aqui ao a minha barra 4, né? Porque ele pertence também à minha estrutura 4, beleza? Aí simplesmente eu pego e ligo. Opa, olha, ele ligar aqui, mas ele está aqui, né? Ele fez o caminho dele e está exatamente aqui. Então, essa vai ser a minha estrutura, tá? Então, eu vou colocar com cor azul já, para que a gente faça a estrutura de uma cor só, beleza? Então, bem tranquilo até agora, eu acho, né, que está tranquilo, espero que esteja. Vamos agora para esses outros pontos. Esses outros pontos são muito tranquilos. Já terminamos nossa barra 5 e nossa barra 4, né? Sabemos exatamente como ela está aqui. Esses outros pontos são muito tranquilos aqui da gente calcular, tá? Por quê? Porque eu já tenho esse deslocamento horizontal aqui do meu ponto D, que seria o O34, eu sei que todo deslocamento ele vai ser constante nessa barra. Então, significa o quê? Que eu só pego uma paralela a esse deslocamento aqui e coloco aqui nesse ponto, pego novamente e coloco neste outro ponto aqui. Porque eu sei que minha barra 3 inteira vai ter esses deslocamentos. Aí, o que eu faço? Ligo esses pontos aqui, ó. Então, olha o que eu falei para vocês lá. Ele vai formar um paralelogramo, neste caso aqui, porque a barra é inclinada, né? Se a barra fosse reta, ele só tivesse deslocamento na horizontal, ele ia formar um retângulo. Então, temos aqui a nova posição da minha estrutura. Então, ok, beleza. Aí a minha estrutura 2, como eu falei, também vai ter só deslocamento horizontal. Então, eu simplesmente projeto aqui esse ponto para cá e ligo os dois, também formando um paralelogramo. Então, olha que bacana que vai ficar aqui. E aqui nós temos que esse ponto aqui gira com relação ao 1. Então, eu ligo esse ponto aqui. Então, essa ficou a configuração da nossa estrutura. Agora, o que eu vou fazer? Vou apagar esses deslocamentos que a gente fez para ficar de melhor visualização. Então, olha só, pessoal. Só apaguei aquelas linhazinhas que a gente tinha feito aqui, ó. Essas linhas, né? Só para saber onde que estavam os pontos. Então, aqui eu tinha feito uns caminhos aqui para os meus pontos. E assim que vai ficar a nossa estrutura final. Então, olha que legal. Eu aplico um deslocamento aqui. Eu sei exatamente como que minha estrutura toda vai se deslocar. Beleza? E você analisando assim esse deslocamento, ele fica meio intuitivo. Você consegue enxergar como que vai ficar a sua estrutura por conta das rótulas, né? Então, puxando aqui, esse ponto realmente ele vem para cá, porque eu tenho um apoio móvel, etc. Então, fica bem legal de visualizar isso daí. Agora, eu vou passar rapidinho ali no F2, só para ensinar como que confere essa minha estrutura, essa cadeia cinemática aqui. Então, pessoal, aqui no F2 vocês vão lançar a sua estrutura e no ponto onde está acontecendo o deslocamento, que seria aquele ponto onde tem o apoio móvel, no ponto I, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão retirar um grau de liberdade da minha estrutura. Se eu retiro um grau de liberdade da minha estrutura, ela vai ficar uma estrutura isostática, né? Para isso, basta eu adicionar um apoio fixo. Então, eu venho aqui e esse grau de liberdade retirado tem que ser no seu apoio que sofreu lá o deslocamento, ou no seu ponto que sofreu o deslocamento, tá? Então, eu venho aqui e adiciono um apoio fixo no lugar daquele apoio móvel. Só que não só isso, tá? Então, você vai adicionar seu apoio fixo, você vem aqui e coloca aqui, ó, prescribed, alguma coisa de prescrever deslocamento. Aí você coloca o seu deslocamento, que deu, no caso, 0,05, que seria 5 centímetros, coloca negativo para ele ir para baixo. O que você está fazendo aqui? Você está aplicando um recalque de apoio nessa sua estrutura. Então, significa que ela vai se comportar exatamente daquela maneira que você achou na sua cadeia cinemática, tá, gente? Vocês vão aprender isso, recalque de apoio, lá em Teoria das Estruturas 2, e vocês vão entender como que a gente vai usar
essa parte ali que vocês estão estudando de cadeia cinemática para calcular as posições quando eu recalco o meu apoio. Então vai ser bem legal, por isso que eu falei que vocês devem estudar essa parte. Então vocês vêm aqui, ó, em configuração da deformada. Clicam aqui, olha só, aqui vai estar exatamente como está a sua estrutura, como que ela vai ficar após esse deslocamento. E como que você vai conferindo? Ó, confere aqui nos pontos. Então, clica aqui nesse ponto, esse ponto seria o último. Ó. Deslocamento, claro, né? Aqui tem que dar 0,05, porque foi o ponto que você calculou, mas aqui em J, por exemplo, deu aqui, ó, deslocamento em x igual a 0,021, que a gente tinha calculado, e deslocamento em y igual a 0,017, né? Arredondando aqui. Aí você vai conferindo seus pontos. Ó. Aqui não teve deslocamento em y, como a gente tinha comentado, 0,029, e assim por diante. Aqui, ó, só deslocamento horizontal nesse ponto. Ó, dy ele tem que dar igual a zero. Esse é o deslocamento horizontal igual a 0,083, e assim por diante. Assim também, aqui também, ó, deslocamento em y igual a zero. E assim você vai conferindo, tá? Então esse foi o exercício, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.